amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Hoje nós vamos estudar a lição número 9. A lição número 9 hoje, que vai falar o avivamento pentecostal no Brasil. Lição 9, o avivamento pentecostal no Brasil. Alguém sabe me dizer quando que começou o avivamento pentecostal no Brasil? Quem sabe dizer? Quando que começou? Oi? Não, o avivamento pentecostal no Brasil. Quando que começou o avivamento pentecostal no Brasil? Oi? 1906. 1906. E de onde veio esse avivamento? Quem sabe? De onde que veio esse avivamento para o Brasil? Nós estudamos na aula passada. Na aula passada. Oi? Não. Esse avivamento veio do avivamento da Rua Azusa, o grande avivamento na América do Norte, nos Estados Unidos. E quem trouxe esse avivamento para cá? Foi dois homens suecos. Quem sabe me falar quem foi? Esses dois homens que trouxeram o avivamento da Rua Azusa para cá? Daniel Berg e Gunnar Brino. Esses dois homens trouxeram o avivamento pentecostal para o Brasil. Então vamos lá. Texto, olha aí, irmão. Vai dizer assim: os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falava em línguas e profetizava. Verdade prática. Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Irmão, presta atenção aqui nessa verdade prática. O texto vai falar assim, ó. E eles ouviram e foram batizados no nome de Jesus. Agora presta atenção nisso aqui, irmão. Todo batismo, seja batismo de qualquer igreja, tem que ser batizado no nome de Jesus. Todo batismo que é fora de Jesus é antibíblico. Você sabia disso, irmão? Eu não posso chegar lá e eu batizo o nome do Santo Pedro. Eu batizo aqui você no Santa Maria. Não. Todo batismo é batizado em nome de Jesus. Todo batismo que é fora de Cristo está fora da palavra de Deus. E outra coisa aqui, irmãos, para a gente entender. Você sabia que criança ela não pode ser batizada? Isso a maioria das pessoas sabe, mas erra. Por que uma criança não pode ser batizada? Porque ela é pecadora. Só que ela não tem consciência de pecado. Quem já falou essa frase assim? Criança não tem pecado. Mentira, tem pecado, irmão. A Bíblia diz que a nossa descendência é caída de Adão. Criança tem pecado. Ela não tem consciência do pecado. Se você pegar um revólver de uma criança, ela vai pensar que é um brinquedo. Porque ela não tem consciência do que é aquilo. Ela não tem consciência. Então por que não se batiza criança? Porque é a mesma coisa, ela vai pegar Esther. Esther, chega lá no pastor, o pastor fala, Esther, de repente, é verdade que ela vai começar a rir. Porque ela não tem consciência. Então aqui no texto aqui, todo batismo, se você tem alguém da sua casa que não sabe, fala que todo batismo fora de Cristo é nulo diante de Deus. Você pode ir na religião, você pode ir em qualquer religião, mas se você não batizou no nome de Jesus, é inválido o seu batismo. Então vamos lá, irmão. O avivamento no Brasil. Introdução aí, irmão, vai falar. A chegada do movimento pentecostal no Brasil mudou a realidade espiritual desse país.
forma inquestionável e irrepreensível, em termos de liturgia proclamada no Evangelho. A manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Vindo dos Estados Unidos. O avivamento veio da onde, irmãos? Isso, da Rua Azusa, irmão. Da Rua Azusa. Por Daniel Berg e Gunnar Ving, em terra brasileira, em 1910. É 1910, não falei 1906, mas é 1910. Foi a instruidade desse servo de Deus. Iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras. O avivamento pentecostal no Brasil é o que estudaremos nessa lição. Agora vamos cá, irmãos. Uma pergunta. Se a maioria dos crentes falar assim, você é o que, irmão? Eu sou pentecostal. Mas por que você é pentecostal? O que significa Pentecoste? Tem gente que fala, eu sou pentecostal, mas não sabe o que significa Pentecoste. O que é pentecostal, irmão? Tem gente que pensa que Pentecoste é só porque está com corinho, de fogo. O que é Pentecoste? O que é pentecostal? O que é Pentecoste? É festa, comunhão, união. 50 dias. Aí as pessoas pensam que Pentecoste é fogo caindo. Não é nada disso. As pessoas têm a mente assim, nossa, que a igreja pentecostal tem revelação. Lá é pentecostal. Teve um rapaz falando assim, nossa igreja é pentecostal? É, graças a Deus, lá revela então, né, irmão? Não, lá revela a palavra todos os dias. Porque as pessoas de hoje têm uma mentalidade que toda igreja pentecostal, né, de que Deus, os irmãos lá é de fogo, não é pentecostal. A gente tem essa mentalidade. E pentecostal não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Então vamos lá para a gente entender o que é pentecostal. Agora estudamos que esses dois homens veio aqui para o Brasil, Daniel Berg e Gunnar Ving. Quem sabe da história? Alguém sabe? Eles estavam lá na Rua Azusa e eles receberam o batismo do Espírito Santo. E Deus falou para eles, vai lá para Belém. Eles começaram, meu Deus do céu, onde que é Belém? Ele começou a procurar no mapa. Falou, Senhor, mas em Israel está longe, como que a gente vai ir? Aí ele olhou no mapa, novamente o Espírito Santo falou para eles, vai lá para Belém, do Pará. Porque lá eu tenho uma grande obra para fazer naquele país. E veio esses dois homens, Daniel Berg e Gunnar Ving, veio com suas marinhas, suecos, sem falar português, sem nada. Chegaram para pregar o evangelho, foi expulso, apanhado. Por quê? Porque nessa época, quem já ouviu falar da 300 anos de trevas? Já ouviu falar isso? A igreja ficou 300 anos sem o mover do Espírito Santo, sabe disso? Tem igrejas que não acreditam nos dons de línguas, que não acreditam nos dons do Espírito. Porque muitas igrejas acreditam que foi só por tempo de Pedro, de Tiago e de João. Muitas igrejas creem que cessaram os dons do Espírito. E por isso, nesses 300 anos de treva, Deus trouxe esses dois homens para trazer um grande avivamento para o Brasil. Então, se alguém perguntar para você, irmão, quando começou o pentecostal do Brasil, de onde veio? Você pode responder. Veio da Rua Azusa, por Daniel Berg e Gunnar Ving. Esses dois homens trouxeram a raiz da linhagem pentecostal do Brasil. Se você perguntar, muitos crentes dizem, oi, não sei pentecostal, até o tutano, mas de onde veio o pentecostal? Não vai saber explicar. Irmão! E fala, irmão, sou tão pentecostal que eu sou até roxo. Mas não sabe explicar por que você é pentecostal. De onde veio o pentecostal, irmão? Você não sabe explicar. Então hoje você sabe que o Pentecoste veio da Rua Azusa por Daniel Berg e Gunnar Ving. Vamos lá, irmãos, número 1 aí. O movimento de Atos se repete no Brasil. Em Atos 19, 2, há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Éfeso. Recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Essa pergunta também pode ser feita assim, tendo crido. Recebeste o Espírito Santo? E também recebeste já o Espírito Santo depois que creste? A modalidade da mesma pergunta revelam de fato acordo com o contexto
trecho de Atos, os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus. Isso já tinha fé salvífica. Em seguida, receberam o batismo do Espírito Santo com imposição de mão. Irmãos, uma pergunta aqui para você. Uma pessoa que ela ainda não aceitou Cristo como seu Salvador, ela pode receber o batismo com o Espírito Santo? Uma pessoa que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, ela pode receber o Espírito Santo de Deus para você? Quem acredita que pode, levanta a mão. Quem não acredita, levanta a mão. Irmão, eu acredito assim. Presta atenção em uma coisa, isso aqui, em uma coisa. Eu acredito que não, por quê? Como que eu vou receber o Espírito, sendo que primeiro eu tenho que aceitar Cristo? Porque é Cristo que intercede para a descida do Espírito Santo. Então você pode ver que é uma escala. Não tem como eu chegar a Deus se não passar por Jesus. E não tem como eu chegar no Espírito se não passar por Jesus. Como que eu vou falar, Jesus? Que você não quer o Espírito Santo? Não. Deve o quê? Quando eu aceito Cristo, eu se torno morado do Espírito Santo. Pronto. Então a pessoa que não aceitou Cristo não pode receber. Porque ela não é morada de Deus. Mas quando eu aceito Cristo, a Bíblia diz, agora vós sois templo do Espírito Santo de Deus. Sentir Deus é uma coisa, irmão. Sentir Deus é uma coisa. Receber o Espírito Santo é outra coisa. Tem pessoa, irmão, chega no baile funk, sabe? Tá no baile funk, papai chega no domingo, na igreja, aí toca aquele louvor. Ela chora, glória, aleluia, vai chorar. Ela só sentiu a presença de Deus, a graça de Deus ali. Mas ter o Espírito de Deus, aí é outra coisa. Irmão, para ter o Espírito de Deus, não é fácil. Sabe por quê? Por que não é fácil? Primeira coisa, a nossa natureza é caída. A natureza do homem é caída. Qual que é a natureza do homem que é? As coisas do mal, a prática do pecado. E a Bíblia diz que o Espírito não se comunica com o pecado. Agora, olha, para você ter o Espírito, você tem que renovar da sua carne para santificar o Espírito Santo. Tá? Vê se é fácil, irmão. Vê se é fácil ser cheio do Espírito, ter o Espírito. Aí Paulo vai falar assim, irmão, não entristeceis o Espírito de Deus que há em vós. Irmão, ter o Espírito Santo de Deus não é fácil não, irmão. E a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus é sensível. Ele tem sentimento. Você sabia disso, irmão? O Espírito Santo de Deus tem sentimento. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo geme de dor quando o homem peca. O Espírito Santo da Bíblia vai falar que ele tem ciúmes de nós. Olha só para você ver, irmão. Porque as pessoas veem o Espírito Santo só no mover de fogo, não. O Espírito Santo tem sentimento. O Espírito Santo entristece. Ele tem sentimento. E as pessoas olham só com o Espírito Santo como é poder, é graça, não sou não. Ele tem sentimento. Ele tem ciúmes de nós. Olha só para você ver. Isso é um grande avivamento. A gente fala muito do pentecostal, mas o símbolo do Pentecoste é o fogo, a descida do Espírito Santo de Deus. Olha só para você ver. Então vamos lá, irmãos. 2 aqui. A plenitude do Espírito Santo. Como vimos na lição anterior, há duas experiências distantes no livro de Atos dos Apóstolos. Experiência, o batismo no Espírito Santo em Atos.
vemos essas duas experiências de maneira muito clara. Primeiro, os discípulos foram batizados em águas e depois receberam o Espírito Santo com imposições de mão. Irmãos, uma pergunta aqui agora. Uma pessoa que não é batizada nas águas, ela pode receber o Espírito Santo de Deus? Agora é outra pergunta, hein? A primeira pergunta foi: quem não aceitou Jesus pode ser batizado com o Espírito Santo? Aí uns falam que sim, outros falam que não. Adiante da Bíblia a gente viu que não. Sentir Deus, todo mundo pode sentir. Todo mundo pode sentir Deus. Mas ter o Espírito Santo, você tem que aceitar ele para você ser morado. Ele vai dar em você. Né? Agora, uma pessoa que é crente, que aceitou Jesus, só que ela não passou pelas águas, ela pode receber o Espírito Santo de Deus? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Pode, daqui é o último, irmão. Então vamos lá. Então, quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Irmão, eu acho que sim. Por que sim? Olha a passagem de Cornélio, presta atenção nisso. Cornélio era um homem pagão. Quem já viu essa passagem de Cornélio? Que Pedro estava lá em cima da laje. Deus falou: mata e come, ele não come, mata e come, não come. Deus falou: desce, vai lá na casa de Cornélio. Era um homem pagão. E Pedro começou a pregar. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu. E eles foram cheios do Espírito Santo. Aí Pedro assustou e falou assim: o quê? Eles receberam o Espírito Santo? Então, porventura, podemos impedir dele ser batizado? E a Bíblia diz que quando ele receberam o Espírito Santo, depois eles foram batizados nessas águas. Então, tem pessoas que ainda não batizou. Tem pessoas não, porque é amigado, está seguindo a Deus, está querendo casar. Só que tem igreja que não deixa batizar. Só que a pessoa está buscando a Deus e recebe o Espírito Santo de Deus. Então, tem pessoas que não batizou ainda. Vamos por exemplo. Jovens, tem igreja que batiza com 12 anos. Você sabe disso? Tem igreja que batiza com 12 anos para cima. E já vi criança com 8, 10 anos ser batizado com o Espírito Santo, mesmo sendo batizado. Então, para mim ter o Espírito Santo, eu tenho que aceitar Cristo. Para mim receber o Espírito Santo de Deus, aí é uma busca. E eu pergunto para nós aqui nesse tópico: o que fazer para receber o batismo com o Espírito Santo? Quem já é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão, irmão. Quem não é, levanta a mão. Irmão, presta atenção nisso. É uma promessa. Jesus falou assim, ó. Olha o que Jesus falou assim, ó. Todo aquele que pede, será dado. Batei e abrirá. Todo aquele que pede, Deus concederá. Aquele que pediu o Espírito Santo, Deus o dará. Aí uma pergunta. Aí antigamente era: vamos receber o Espírito Santo, você tem que jejuar a semana toda, você tem que ficar no quarto orando, e não sei o quê. Irmão, presta atenção a uma coisa. Primeira coisa para a pessoa receber o Espírito Santo de Deus é ter desejo no coração. É ter o desejo que o Senhor me batiza. Me batiza com o Espírito Santo de Deus. É o desejo no coração. Tem crente, irmão, que tem 50 anos de crente que ainda não foi batizado. Tem crente que tem um mês na igreja e foi batizado com o Espírito Santo. Um mês. Por quê? Porque é o desejo do coração. Quando você pede a Deus, me batiza. Me batiza. Só que não é assim, irmão. Ô Senhor, me batiza com o Espírito Santo aí. Aí só. Eu não quis Jesus, não me batizar não. Você sabe quantos dias que o Espírito Santo desceu? 10 dias. Foi uma busca constante. Só que tem pessoa que desanima. Eu estou pedindo Deus para me batizar, e Deus me batiza. Deus não me batiza. Então você vê aqui que é o desejo do coração. Porque é promessa, mas Deus falou: se você pedir, Ele vai dar. Mas pedir como? Insistir, né? Vamos, o que tem filho aqui? Aí chega: ô pai, não adianta comprar um negócio aqui, tem não. Ô pai, não adianta comprar um negócio aqui, tem não, meu filho. Ô pai,
Toma isso aí, vai lá comprar. É isso. O Deus é desse jeito. É desse jeito. É insistir, Deus, eu quero. Se é verdade, eu quero. Me batiza. E começa a insistir. Aí Deus vai falar assim, ele está insistindo. Então recebe. Aí você recebe o batismo com o Espírito Santo. Então é isso, é constante. Então vamos lá, irmãos. Ponto, quem quiser falar alguma coisa, pode falar, hein, irmãos. Chamados por Deus. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil com o intermédio de Daniel Berg e do navio. Pela direção de Deus, os dois missionários suecos chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910. Iniciou no século XX, predominava a existência da igreja histórica, ou tradicional. Consequentemente, havia muitos cristãos que experimentavam a salvação em Cristo, mas nunca havia experimentado o batismo do Espírito, ao qual os primeiros crentes em Atos, Deus usou Daniel Berg e Gunavini para mostrar a esses cristãos que eles não podiam mais ignorar as pessoas a bendita do Espírito Santo. As experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passariam a se repartir em terras brasileiras. Era possível ser um cristão mais fervor espiritual. Irmãos, olha só para você ver. Você sabia que tem crente que está na igreja, mas não tem o prazer de ser batizado com o Espírito Santo de Deus? Tem pessoas que não têm prazer nenhum, não tem vontade nenhuma, não tem prazer nenhum em receber o Espírito Santo de Deus. Eu pergunto aqui para nós: para que você recebeu o Espírito Santo? Para que você quer receber o Espírito Santo? Para quê, irmãos? Para que serve ser batizado com o Espírito Santo? Agora presta atenção a uma coisa. Quem tem o Espírito Santo de Deus, levanta a mão. Quem é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão. Agora presta atenção. Tem pessoas, presta atenção nisso. Tem pessoas que têm o Espírito Santo de Deus na vida, mas não é batizado com o Espírito Santo. Você sabia? Por quê? Quando eu aceitei Cristo, o Espírito Santo veio e me selou. Toda pessoa que aceitou Cristo, o Espírito Santo veio sobre ele e fez morada nele. Só que agora você vai buscar o batismo com o Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo. Agora você vai buscar o batismo com o Espírito Santo. Mas para que serve o Espírito Santo de Deus? Para que serve? Para que ser cheio do Espírito Santo? Olha, a mentalidade da igreja do século XXI é para mim ser cheio. É para me transbordar no som, para me estar revelando. Ficar marchando de uma perna só não é para isso. Sabe para que serve o Espírito Santo? É para você, lembra que Jesus falou para Jerusalém, para você ser revestido de poder. Porque o Espírito Santo sabe que um dia você vai estar triste, um dia você vai querer desistir, um dia que você vai querer pegar o balde, o Espírito Santo veio para quê, irmão? Consolar você. Sabe aquele dia que você está triste? Você chega na igreja assim, ó. Pode ser, meu irmão? Pode ser, você faz esse balde, chega na minha frente aqui. O Espírito Santo veio para te consolar. Quando você perde um parente, o Espírito Santo veio pensando isso. O Espírito Santo veio te dar força. O Espírito Santo é para isso. É quando você fala, Senhor, está tudo perdido, o Espírito Santo vai segura a frente. É quando o pecado vem ali, o Espírito Santo vem te ajuda. Irmão, sabe por quê? Nenhum de nós aqui, eu digo todos, pode levantar a mão, Senhor, eu venço o pecado. O homem não vence o pecado. Por que o homem não vence o pecado? Porque a Bíblia diz que a natureza é das coisas terríveis. Nenhum homem pode bater no peito e falar assim, mas eu venci o pecado. Sabe por que a natureza do homem é caída? O homem tem prazer. Olha o que Paulo fala. O meu prazer é na lei de Deus, mas tem outra lei dentro de mim que me leva a ser preso ao pecado. Olha só para você ver, sabe para que é o Espírito Santo, irmão? É para nós vencer o pecado, porque se o Espírito Santo não ajudar, a gente vai atolar de
cabeça. Mas de cabeça. É, irmão. Por quê? Por isso que Paulo diz assim, ó, irmão, não ressuscita o velho homem novamente em você. Porque quando você aceitou Cristo, você acha que o velho homem morreu em você? Morreu não, tá, irmão? Você acha que ele morreu? Pum! Ele está adormecido. Ele está adormecido dentro de você. Porque as pessoas pensam que a pessoa aceita Jesus vai virar anjo. Vira anjo não, tá, irmão? Tem pessoas... Sabe por que muitas pessoas não aceitam Jesus? Não, irmão, não aceito Jesus não, porque a sua igreja tem que ser séria, né, irmão? Não. Você é crente. Você tem a mesma fraqueza. Você tem os mesmos desejos quando você está com Deus. Você tem isso, irmão. Tudo. Você não vai virar anjo, Jesus vai falar, pum, agora é anjo. Você tem a mesma fraqueza do velho homem no passado. Sabe qual é a diferença hoje? Que hoje você tem o Espírito Santo para te ajudar a controlar. É isso. Já viu quando você era do mundo, a pessoa falava com você, então pode falar comigo, falando comigo, vem. Você era do pertudo? Só que agora tem o Espírito Santo. Aí quando você vê o Espírito Santo fala assim, calma, você é crente. É, irmão, é isso. É o Espírito Santo que está vindo. Que é Ele que nos ajuda. O Espírito Santo é para isso. Outra coisa, o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado. Aí vamos prestar atenção. Quando nós pecamos, você acha que a gente vai dizer, Deus, arrependido de ter feito isso? Não, irmão, você queria mais. Você queria ficar ali. Porque a natureza do homem que é isso. O homem nunca vai se arrepender do seu pecado. Nunca. Porque o homem, a Bíblia diz, tem prazer. O homem não vai chegar, Deus, eu estou arrependido. Você sabe por quê? Que quando a pessoa pega contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão? É por causa disso. Toda pessoa que blasfema contra o Espírito Santo de Deus, a mente dela está cauterizada ao pecado. Mais nada para ela é errado. Ela pode matar uma criança, isso para ela não vai ser errado. Ela pode estuprar, pode fazer o que para ela é normal. Porque a mente dela está cauterizada. É por causa disso. É por isso que o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado. Não é nós que batemos pelo Senhor, eu me arrependi, não. Quando a gente pegamos o Espírito Santo, assim, você falou hoje. Olha o que você falou hoje. Olha o que você pensou hoje. Olha o que você irou hoje. Aí você fala, é verdade, hoje está muito feliz. É isso. Isso é o Espírito Santo para a igreja. Vamos lá, irmãos. A hora está passando aqui. O nascimento de um novo avivamento. A pregação dos missionários chamou a atenção da igreja tradicional, causando incômodo e preocupações. Eles não foram bem aceitos pelos pastores da igreja histórica. A irmã Celina de Albuquerque, membro de uma igreja tradicional, aceitou a mensagem do batismo do Espírito Santo e tomou decisão de ficar em casa, orando a Deus para que ela confirmasse naquela doutrina estava correta. Assim, a irmã Celina Albuquerque recebeu o dom de Deus, por isso é considerada a primeira brasileira a ser batizada com o Espírito Santo em nosso país. Irmão, presta atenção numa coisa aqui, ó. Hoje tem muitas igrejas. Se você sair fora, cada canto vai ter uma igreja com pensamento diferente, com índices diferentes. Cada igreja tem sua conduta. Tem igreja, irmão? Eu já fui pregar na igreja, que quando você está lá, se você bater palma assim, todo mundo chega. Eu fui na igreja, eu cheguei, eu olhei, igual de costume, né? Passando a igreja, o pastor chegou assim, não pode orar. Posso suportar que você está desonrando a Deus. Não. Cada igreja tem sua conduta. Cada igreja tem seu pensamento. Tem igreja, irmãos, que não acredita nesse mover do Espírito Santo. Não, olha lá, o irmão está falando lá. Olha que coisa estranha. Tem igreja que crê no batismo do Espírito Santo, crê em revelação, tem igreja que... Cada igreja tem esse movimento. Então, meu irmão, sempre eu falo. Quando uma pessoa vai congregar numa igreja, você tem que saber qual que é o estilo de linhagem dela.
Tem gente que vai na igreja, mas não preocupa com isso, sabia? Ah, vou para aquela igreja lá, vou gostei do louvor, mas qual vai ser gostou do louvor? Tem igreja que não preocupa. Não, toda vez que você vai congregar na igreja, você tem que preocupar com que tipo de linhagem ela é. Porque tem igreja que fala assim, irmão, você aceitou Jesus aqui, agora você está salvo, amém? Amém, fala de qualquer jeito, tem igreja que tem esse pensamento e coloca na cabeça dos filhos. Coloca. Tem igreja que fala, não, irmão, você pode cear, Jesus chegou aí hoje, pode brincar, vamos no piscina que já vai. Tem igreja que é desse jeito. Por isso, quando você vai na igreja, congregar, você tem que saber que tipo de linhagem que ela acredita. Ela acredita em arrebatamento ou pós-arrebatamento? Ela acredita nos dons do Espírito ou não? Você tem que saber em que tipo de igreja você está entrando. Porque a igreja que você está, é ali que você vai realizar, vai aprender, irmão. Se você entrar numa igreja que prega assim, ó, que não existe inferno, acabou. Não existe inferno, eu vou levar todo mundo pro santo, não importa o que você vai fazer. Se você entrar numa igreja dessa, você vai aprender aqui nessa igreja, ó. Tem todos os tipos de igreja. É por isso que você tem que saber que tipo de raiz que você está entrando. Se você, irmão, está na igreja, você fala, irmão, aqui nós não só sai. Se você sabe, você tem que, ó, aceitar. Ah, mas é lei do homem. Não, mas se você sabe que a igreja é daqui, não vai mudar na cara de você. Não vai mudar, irmão. Se você sabe que a igreja é daquele, você não vai mudar. Então, se você sabe, você tem que aceitar. Então, isso é uma coisa séria hoje. Por que a pessoa está na igreja hoje? Ah, não, por Deus, sem igreja mais não. Ô, Paulo, aí ela tem confusão, não sabe de que acredita. Você acredita por arrebatamento é céu, é salvação. E não acredita, fica uma bagunçada, porque ela não consegue firmar nenhuma linhagem, nenhum foco. Isso que você tem que aprender, irmão. Firma nenhum foco naquilo que você acredita, naquilo que a igreja que você está arraizado acredita, prega. Porque se você pular, você vai ficar louco. Você vai, a igreja que eu aprendi lá falou que não existe inferno, a outra falou que existe, a outra falou que não existe céu, você vai ficar louco. Então, irmão, preste atenção numa coisa. Quando você for na igreja, procura que tipo de linhagem que essa igreja acredita, que essa igreja segue, para você ser bem sucedido ministerialmente, espiritualmente. Isso é muito sério. Vamos lá, irmão, que a hora aqui está fumando. Vamos lá. Dois aí, irmão. O nascimento de um novo movimento. Olha, isso aqui é sério, hein, irmãos. Ó. A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores da igreja histórica. Não, isso aqui não é já, não é irmão. Então é o 2, o crescimento e a perseguição. Você está vendo aqui nesse tópico que a gente deu? Eles pregaram sobre o batismo que o Espírito Santo, a igreja que essa não aceitou e mandou eles lá. Mandou eles embora por quê? Porque eles não acreditavam. Tem igreja que você vai que não acredita no movimento do Espírito Santo, tem igreja que não. Então você tem que saber que tipo de igreja você acredita. O crescimento e a perseguição. As perseguições contra os pentecostais eram grandes, conforme Jesus disse. Elas se davam nas esferas budistas. Em outros, por exemplo, no primeiro batismo do Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal. Há registro que um deles até sacou um punhal para invertir contra o missionário Gunavini e Daniel Berg, foi a irmã Celina, que impediu o crime, jogando-se na frente do humilhante. Outros registros mostram que Mosqueiro, no interior do estado, uma casa de pregação foi cercada e apredejada. Os crentes tiveram de sair para proteger. Histórias como essas são abundantes no desdobramento do movimento pentecostal no Brasil. Entretanto, o Senhor deu muitos livramentos ao seu povo. E nós essa também. A maior, isso aqui está falando no tópico 2, ó, crescimento e perseguição. Hoje, o que mais tem é a igreja perseguindo hoje. Irmãos, tem que ter o irmão que mais tem. Isso aqui é uma coisa séria. Você pode ver, tem igreja que fala, a igreja fulana está lá, aceita a causa errada, a outra lá tem que. E os irmãos usam a parada, brincam e ficam brincando. É uma brigando
com a outra com pensamentos, esfera diferente. Hoje o que mais tem a igreja, esses dias dois pastores começaram a brigar um com o outro. Brigar mesmo, batendo boca. Batendo boca hoje tem, irmão. Uma igreja pode pregar, a outra não é errada, a outra é certa. Isso tem no meio dessa igreja. Um brigando com a outra. Aí fica mesmo brigado. Irmão, isso é sério. Tem igreja que o pastor fala, não dá paz do Senhor que ele dá. Esse dia, irmão, você está fazendo mesmo. Mas a igreja, eu passei esse dia de pergunta, né? Fui com a família, de pergunta. Não, estava de casa na primeira vez. Falei, Pai do Senhor, meu irmão, ele, Pai do Senhor. Aí no outro dia, eu passei com meu irmão, Pai do Senhor, meu irmão. Irmão. O que é isso? Entendeu? É isso. É isso, irmão. O que acontece? Se você tiver terno gravado, Pai do Senhor, meu irmão. Oh, glória a Deus. Mas se tiver de camiseta, ih, já se esfriou já. Os pensamentos. Acontece. Então, é isso. Acontece. No nosso meio tem brigas externas no meio do povo de Deus. Tem um prédio então, em todas as igrejas. Batista, Assembleia, Comunidade, todas. Tem homens e mulheres de Deus. Tem os falsos e tem os verdadeiros. Todas as igrejas. Tem os verdadeiros e tem os falsos. Tem. Mas hoje fica nessa bricaiada aí. Então vamos lá, irmão. 3. Curas divinas. Curas divinas. Se houve perseguições e dificuldades no início da obra, também houve intervenções gloriosas de Deus na vida do seu povo. No Diário do Pioneiro, a obra escrita por missionário Bunapi. Veja o seguinte relato: a irmã foi curada de uma enfermidade incurável. Olá, um homem paralítico que estava maribundo e não podia mais falar. Foi curado. Veio depois para o nosso culto uma criança que estava maribunda com febre. Foi curada. Irmãos, aqui vai falar sobre. Irmão, preste atenção numa coisa. Todo Pentecostes, todo ato pentecostal vai trazer duas coisas: pecadores arrependidos e pessoas sendo curadas e libertas. O maior ato de um grande avivamento é pessoas arrependidas em manifestação de poder. Quem já viu o diário de Daniel Berg, está escrito na Assembleia de Deus, irmãos, a história vai dizer que um mover era tão poderoso pentecostal. A história vai dizer que Daniel Berg, num culto pregando, ele flutuou no meio da igreja, assim, irmão, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pessoas desmaiavam com o poder de Deus. Eram tomadas pelo poder. O movimento era tão grande, era tão estrondoso que pessoas saíam curadas. Você acha que as pessoas iam no médico? Pessoas vão lá na igreja, que lá você cura. Irmão, quem já ouviu isso de crente? Não, vou lá na igreja, lá que eu vou ser curado, a pessoa saia curada, transformada. Aí eu pergunto, por que isso não acontece mais? Sabe por quê, meu irmão? Porque a igreja de Cristo, a primeira coisa, parou de buscar. A igreja não ora como antigamente. E outra coisa, a igreja está brigando entre si. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue, nem contra não é contra principados e potestades. Só que a igreja está entre si brigando uma com a outra e não desce o mover de Deus, o mover do Espírito Santo de Deus. Irmãos, e outra coisa aqui para a gente estar terminando. Qual que é a evidência de uma pessoa que foi batizada no Espírito Santo? Qual que é a evidência? Como uma pessoa sabe que ela foi batizada no Espírito Santo? Como saber que a pessoa foi batizada no Espírito Santo? Como saber? Como que a pessoa sabe que ela foi batizada no Espírito Santo? Qual que é a maior evidência que essa pessoa foi batizada no Espírito Santo? Qual que é, irmãos? A maior evidência? Oi? Não. A maior evidência. Vamos ver como que a pessoa sabe que é? Qual a pessoa foi batizada no Espírito Santo de Deus? Língua estranha. Qual? Língua estranha. Línguas estranhas. Essa é a maior evidência. Lembra que está escrito? Estavam todos reunidos no mesmo lugar.
E veio como um vento impetuoso e invadia toda a casa. E todos foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Está vendo? Essa é a maior evidência do batismo com o Espírito Santo. E outra coisa, você sabe por que muita gente não é batizada com o Espírito Santo de Deus? Porque a pessoa trava. Ela se trava. Sabe o que acontece? Vou por exemplo, já aconteceu com você? Você está no culto, adorando a Deus, sentindo a bem de Deus. Automaticamente vem aquelas línguas no seu coração, na sua mente. Na mesma hora, só que a língua que você está vendo sua mente é a mesma língua que seu irmão fala. Só que você fala assim, não, isso aí coisa da minha cabeça, quem fala essa língua é o irmão lá, que é mais crente do que eu. Ele fala, não, o mesmo Espírito que está nele, isso é você. Só que quando vê as línguas, presta atenção, irmão, não é o Espírito Santo que abre a sua boca e fala, não. Tem gente que pensa que o Espírito Santo vai abrir a boca e vai falar, não. Sabe o que acontece? O Espírito Santo chega perto de você, recebe a língua sua. É você que abre a boca e fala. É você que fala. Sabe qual que é a maior artimanha do diabo? Essa é a maior artimanha do diabo. Quando as línguas dele já falam, é coisa da cara. É coisa da sua cabeça. É coisa da sua cabeça. Aí você fala em língua. Você apaga. Apaga. Não é coisa da cara. Se você está buscando Deus. Se você está pedindo Deus, você vai ver coisa, sabe mais de quê? É coisa do Espírito Santo de Deus. Ele estava te dando os dons de línguas. Os dons de línguas do mover do Espírito Santo. Irmão, se você estiver na sua casa, coloca um louvor. Coloca um louvor. E você está buscando Deus ali. Se o diabo vai ficar perto, não vai dar longe. Porque você está, irmão, você quer sentir Deus? Coloca um louvor de adoração e começa a adorar a Deus. E quando vier a língua, fala, irmão. Abre a boca e fala para você ver. Fala. Eu lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo, 2011. Estava lá em casa. Estava só eu colocando o louvor da máquina e comecei, Senhor, me batiza. Senhor, me batiza, irmão. Foi como um vento. Um modo de Pentecostes. Irmão, eu estava assim de joelho. Foi como um fogo que caiu em cima de mim, assim, ó. Pum! Eu comecei a falar em línguas. Variedades de línguas estranhas. Como de fogo. Eu não conseguia parar. Eu começava a subir no mundo falando em língua. Era coisa sobrenatural. Que o dinheiro não compra, a fama não compra. A maior experiência de um crente depois da salvação é o batismo com o Espírito Santo de Deus. Então é isso. Então é isso. Nós, nesse tempo, irmão, precisamos ser revestidos do poder de Deus. Igual que nós falamos aqui hoje. Eu acredito que antes da volta de Jesus, Deus vai descer um avivamento sobre o Brasil. Billy Graham, antes de morrer, ele estava orando. Olha essa filha, que coisa linda. Ele estava orando para todas as bandeiras do Brasil, do mundo. Ele estava orando para todas as bandeiras do mundo. Quando chegou do Brasil, ele parou e começou a orar. Parou e começou a olhar pela bandeira do Brasil. E Deus falou com ele, filho, dessa nação, eu vou trazer um grande avivamento na última hora. Olha só para você ver. O último avivamento, irmãos, nós estamos no último avivamento da igreja. Ou nós buscamos o avivamento ou a igreja vai morrer. A única coisa que deixa a igreja viva é o mover do Espírito Santo na nossa vida. Se o Espírito Santo não mover na vida do crente, o homem não se arrepende, o homem não faz nada. Porque Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então nessa noite nós estudamos aqui sobre o Espírito Santo de Deus pentecostal, irmão. Não é só roda, fogo, isso não. Pentecoste é todos os dias quando se arrepende, você está renovando, você sabia? Todo dia quando o homem se arrepende do seu pecado, ele está sendo renovado pelo Espírito Santo de Deus. Quando o homem busca a presença de Deus, ele está sendo renovado pelo Espírito Santo de Deus. Quando ele busca as coisas de Deus, está sendo renovado. Isso é Pentecostes. Mas a mente da geração de hoje é coloca um bolinho de fogo, começa a rodar e pensa, não é pentecostal, não.
O Espírito Santo é mais do que isso. Ele é uma pessoa que tem sentimentos, que está todos os dias do nosso lado, irmão. Todos os dias dos nossos lados. E ele não vai sair daqui, o Espírito Santo de Deus não vai sair daqui enquanto a trombeta não tocar, irmão. Irmãos, e outra coisa que nós estamos terminando. Eu pergunto assim, uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus é salva? Ela aceitou Jesus, foi batizada, ela prega, ela canta, ela faz tudo. Só que ela não tem o Espírito Santo de Deus, ela é salva? Quem acha que a pessoa é salva, levanta a mão. Quem acha que a pessoa não é salva, levanta a mão. A pessoa pode pregar, pode cantar, pode cantar, se ela não tiver, não é batizada. Tem gente que nunca foi batizado, foi salvo. Mas quem não tem o Espírito de Deus, fala assim, ó, todo aquele que não tem o Espírito Santo, esse não é dele. Então, meu irmão, toda pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, ela não é salva. Sabe por quê? Sabe quem que vai nos levar ao encontro com Jesus? É o Espírito Santo que vai nos levar ao encontro de Jesus. É por isso que a Bíblia fala assim, não entristeceis o Espírito de Deus que há em vós. Olha que coisa séria. Porque imagina, irmão, se o Espírito Santo sai de nós, o velho não vai voltar dropado, triplicado. Vai voltar, irmão. Então, é isso. Hoje nós aprendemos que Pentecoste no Brasil é mais do que Correio de Fogo, é mais do que rodar. É isso que nós falamos aqui hoje. É buscar, é cada dia se arrepender, cada dia que o Espírito de Deus, ele está aqui para nos ajudar. Amém? Irmão, nós temos 2 minutos. Quem quiser falar alguma coisa, pode falar, gente. A gente vai alguma dúvida? Nós temos 2 minutos. Vamos aqui agora na pergunta, irmão. Esses irmãos, tá bom aí da pergunta, hein? Vamos lá. Glória a Deus. Que fato é revelado de acordo com o contexto Atos 19. O que aconteceu em Atos 19? Que Paulo estava passando e viu 12 homens. O que aconteceu? Paulo falou para eles: vocês conhecem o Espírito Santo? Ele falou: não conheço o Espírito Santo, não. Paulo falou: mas vocês é batizado em que não? Só no batismo de João. Aí Paulo falou assim: ó, vocês é batizado no batismo de João para arrependimento. Mas agora para salvação, batizo vocês no batismo de Jesus. Quando eles foram batizados, o Paulo colocou a mão neles. E eles receberam o Espírito Santo. Olha a simplicidade. Hoje as pessoas, coloca aí, pastor, o golinho, o batidão que agora vai receber o Espírito Santo. Não precisa. Olha a simplicidade, Paulo. Não recebe o Espírito Santo. E eles receberam o Espírito Santo na posição de maior simplicidade. Então vamos lá, irmão. O que se repartiu em terras brasileiras? O que aconteceu na terra brasileira em 1910? O que aconteceu em 1910? Veio o pentecostal do batismo com o Espírito Santo de Deus. Por isso que hoje acreditamos aqui. Vamos lá. Como que a pregação do missionário chamou a atenção? Mas qual foi a pregação de Daniel Bergman quando ele chegou no Brasil? Que eles não aceitaram. Eles pregaram sobre o quê? Sobre o batismo com o Espírito Santo. E eles não aceitaram porque eles acreditavam que era só um tempo passado. Eles foram expulsos da igreja, foi congregado no Brasil antes que as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo de Deus. 4. Cite um caso de cura divina descrito no diário de um pioneiro. Aqui vai falar das curas que aconteceu, né? No tempo de Daniel Berg e do Navi. Que modo do crescimento esteve presente na nossa igreja no Brasil? A igreja do Brasil cresceu por causa de quem, irmão? De qual movimento? Isso, movimento pentecostal. Hoje, aproximadamente, nós somos mais de 40 milhões de crentes pentecostal no Brasil.
crentes que acreditam no batismo com o Espírito Santo e com tudo isso por causa de dois homens que Deus usou. Hoje nós temos no Brasil milhares de igrejas pentecostal no Brasil todo, porque esses dois homens pregou sobre o batismo do Espírito Santo. E quantos milhões de crentes é batizado com o Espírito Santo de Deus por causa desses dois homens que trouxe a mensagem do batismo com o Espírito Santo de Deus. Então esse foi o estudo de hoje, irmão. Semana que vem vamos falar o avivamento na vida pessoal. O que fazemos para a gente ser avivado espiritualmente com o batismo do Espírito Santo. Amém? Irmãos, eu agradeço a minha oportunidade.